A Casa 12 descreve o mundo visto pela perspectiva da finalidade, ou seja, através de um fim para o qual tudo caminha. Um filme que expressa de uma maneira bastante evidente essa perspectiva é o Elanavevá, feito pelo Federico Fellini em 1983. Elanavevá conta a história, como o próprio título diz, de um navio que vai. Mas que navio é esse que vai? À medida que o filme prossegue, ficamos sabendo do óbvio, que todos os passageiros que embarcaram no transatlântico chamado Glória N têm por destino a ilha de Erimão, onde vai ser realizado o rito funerário da grande cantora de ópera com a qual todos conviveram e que acabou de morrer, chamada Edmea Tétua. Mas, através das palavras de um jornalista chamado Orlando, o narrador do filme, ficamos sabendo muito mais. Ficamos sabendo que todas essas pessoas elegantes e ilustres do mundo da ópera que embarcaram nesse fabuloso navio estão indo até a ilha para realizar um rito funerário, porque esta foi a última vontade explícita em testamento da Edmeia Tétua: cremação e dispersão das minhas cinzas, ao amanhecer, em volta da ilha onde nasci. A partir daqui, entendemos que esse navio fabuloso não está indo até a ilha simplesmente para realizar um rito funerário, mas sim para realizar a vontade última da cantora, ou seja, o seu desejo de que a sua vida tivesse um determinado fim e fosse coroada por um ato último, a cremação e dispersão das suas cinzas. O navio que vai não vai, portanto, simplesmente em direção a uma ilha. Ele vai em direção ao cumprimento e à realização de um fim, desse modo último, como algumas pessoas desejam que as suas vidas acabem. Mas, como o rito funerário acaba em tragédia, há de se perguntar se esse fim não se concretizou de acordo com o mundo próprio da cantora, como uma grande ópera. Porque é justamente assim que o filme acaba, com uma grande ópera chamada O Naufrágio, composta com temas de Verdi e de Rossini. Mas fazer tal pergunta é a mesma coisa que supor que a vida tem um propósito e que ela se cumpre de uma maneira inexorável. É supor que haja um destino. Mas o destino, vejam só, é justamente o tema da ópera com que o Fellini abre o filme. Uma ópera chamada Força do Destino, composta também pelo Verdi. Quando consideramos esses elementos musicais, entendemos que esse navio que vai não é um navio que se dirige somente para a realização de uma vontade última. Antes de tudo, é um navio premido pelo destino, cuja força o leva a ter um fim. Se há algo de que esse filme trata, é disso, do fim que desejamos ter, e esse fim a qual somos levados ao longo de uma trajetória, o que não é senão uma maneira mais sofisticada de se falar sobre a própria viagem da vida. Porque é disso que La Nave Va trata,
da viagem da vida, como Orlando, o narrador do filme, nos conta. Eu escrevo, conto, mas o que eu quero contar? Uma viagem pelo mar? A viagem da vida? Que não se conta, se vive, o que já é muito. A viagem da vida deve ser vivida e não contada, porque afinal nunca sabemos por antecipação como ela vai se desenrolar e como ela vai acabar. Sobretudo porque ela está à mercê de certas forças estranhas e imponderáveis, cujo significado nunca sabemos, mas que acabam cumprindo um propósito em relação à sua trajetória, como, por exemplo, a gaivota. A gaivota que invade o salão de jantar e que acaba criando um pequeno caos entre os convivas. Uma gaivota que já antecipa a outra invasão que o navio vai sofrer, a invasão dos sérvios, que acabarão por levar o navio ao seu fim trágico. E o rinoceronte. O rinoceronte que sofre de amor e de diarreia. E que no fim, justamente no fim do filme, será o motivo de sobrevivência do nosso narrador. No mais, não podemos contar a viagem da vida porque é quase impossível reconstruir a ordem dos acontecimentos. Como diz Orlando no final do filme, ao tentar encontrar uma causa que pudesse explicar o motivo pelo qual eles chegaram ao fim trágico que chegaram, né? Afinal, enquanto alguns dizem que foi por um ato deliberado, que um jovem sérvio terrorista que atirou uma bomba contra o coraçado, outros dizem que foi por acaso, pois a bomba, ao cair no interior do coraçado, tem explodido mesmo debaixo do canhão, provocando logo em seguida o seu disparo. O disparo que vai afundar o navio fabuloso onde todos estão realizando um rito funerário. Em suma, não podemos falar da viagem da vida porque o mundo é constituído por forças estranhas e imponderáveis, por uma série de causas que se entrelaçam e acabam formando uma rede, a partir do qual fica impossível saber se um fato se deu por um ato deliberado ou por acaso. A viagem da vida que perfaz esse navio fabuloso se dá dentro desse mundo. Um mundo tão imenso e insondável quanto o mar. Um mundo para o qual o Fellini volta a lente da sua câmera. E quando calculamos o mapa do Fellini, vemos que um planeta se posiciona justamente na casa 12, dando destaque a ela. Por isso, se você, ouvinte, ao longo de toda a sua vida, presta atenção no rumo da maré, ou no andar da carruagem, e se pergunta como será seu fim, por exemplo, se esse fim será bom ou ruim, é porque você, tal como o Fellini, tem algum planeta na casa 12. E já que estamos falando do fim, vamos então às considerações finais dessa palestra.